gente percebeu que a gente precisava preparar mais essa galera da linha de frente que está ali capacitando essas pessoas com os conteúdos da Vivo. Perfeito. Então a gente contratou uma empresa especializada nesse tema, né? Que só fala de acessibilidade e a gente capacitou os nossos instrutores, né? Também, né? E ali, cara, foi realmente um ponto assim, um marco muito importante, porque aí as pessoas se sentiram empoderadas e as pessoas falaram, putz, agora sim eu tô preparado para poder ir ali e dar o meu melhor. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, que é o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com meu sócio, co-apresentador, amigo e várias outras características, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está escutando aqui. E estamos com mais um episódio do Revolcast e esse episódio promete um debate e vários insights, e eu acho que não tem nada no mercado que dá para compartilhar esse tipo de experiência que a gente vai trazer aqui, mas eu não quero ficar falando muito. Só que, Nilson, vamos combinar que não tem nada no mercado que compare com esse podcast. Boa. É? Ele puxou o lado aí, gostei. Gostou? Gostei do gancho. Até porque esse aqui é um podcast dos bastidores de aprendizagem. É isso aí. Que a gente só traz pessoas que fazem o desafio que você está tendo. E aí, é por isso que esse podcast traz tanto valor. E deixa eu aproveitar... o tema de hoje. Antes disso, aproveitar você que está ouvindo, está gostando, compartilhe esse podcast com seus amigos para falar mais de aprendizagem, porque é só assim que a gente consegue espalhar. Eu sempre falo que presente, melhor que conhecimento não existe. Então, compartilhe isso aqui. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no assunto de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema ultra importante e muitas vezes ignorado pelas empresas. Correto. Infelizmente. Vamos falar de um tema que é a acessibilidade. Então, Nilson, imagina que você trabalha numa empresa com 33 mil colaboradores. Isso mesmo, 33 mil. Se você considerar a terceiros e a rotatividade natural do seu negócio, você capacita mais de 100 mil pessoas por mês. Uau! Mas tem um público que não está incluído, ou pelo menos totalmente assistido pelos seus treinamentos, que são as pessoas com deficiência. Estamos falando de centenas e centenas de colaboradores com diversos tipos de deficiências. Como incluí-lo no ensino online e presencial? Como atender todos os requisitos de acessibilidade? E se você considerar que nem a sua plataforma LMS é acessível. E não tem ninguém melhor para contar e mergulhar nesse desafio do que o Marcelo Lemos, que é gerente sênior de capacitação e experiência de cliente na Vivo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar aqui nosso convite. E nossa, que desafio é esse, hein? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouco desse tema de acessibilidade, que, como você falou, a gente trabalha na Vivo e a Vivo é uma empresa gigante. Minha área é responsável por capacitar as pessoas que estão na linha de frente no atendimento ao cliente, as áreas de call center, comercial e operações de campo, os técnicos. Então, o técnico que vai para sua casa. Exatamente. Tanto B2C quanto B2B. Legal. Então, E vendas, você está falando de loja. Lojas, porta a porta, vendas B2B, Legal. Todos os canais de venda. Pensa no seguinte, todo mundo que está na Vivo, que faz aquele atendimento ali ao cliente, seja na venda, no call center, ou indo lá na casa do cliente para instalar, para fazer uma manutenção. Parte técnica, né? É a minha área que treina. E isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Nossa, que desafio, hein? Exatamente. Poucos números que você trabalha, né? Números não tão expressivos, eu diria, né? Para não dizer o contrário, né? Uau! E aí, nós fomos impactados, né? A Vivo é uma empresa que se preocupa muito com a inclusão, a equidade. Há muitos anos
A empresa trabalha com vários comitês direcionados à diversidade, então pensando em LGBT, QIA+, gênero, raça, 50+, e pessoas com deficiência. E, mais especificamente, a partir de 2022, 2023, a gente começou realmente com uma força muito grande para a contratação de pessoas com deficiência. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo o IBGE, são em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Uau, não sabia que era tanta gente. É um número muito expressivo, né? É um desafio gigantesco para as empresas Sim. colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Por que isso, né? Porque a nossa história é essa, de preconceito, né? E de achar que as pessoas com deficiência não são capazes e que não têm as skills, as habilidades necessárias para te entregar o resultado que você precisa. E uma pergunta, eu não sei se em outros países é parecido essa relação. Os desafios são muito grandes em qualquer país, né? Não, só quero dizer assim, o Brasil ele não tem uma característica que piora isso. Isso é um desafio global. O Brasil tem todas as características de infraestrutura, é verdade, e de educação que piora bastante. Que está muito abaixo de alguns países europeus, os próprios Estados Unidos. Sim, então, é só porque vocês têm um parâmetro global, vocês têm benchmarks fora do Brasil. Então, o desafio do Brasil acaba sendo maior por muito causa grande. de infraestrutura, educação. E não à toa tem uma lei, né, que exige que as empresas de X tamanho, e por exemplo a Vivo, contrate minimamente 5% do seu quadro com pessoas com deficiência. Porém, a Vivo não queria ir na direção dessa lei, né? A Vivo tem essa vontade, esse mote de incluir as pessoas com diversidade. E aí, com a aceleração desse desafio, veio para nós como se capacita essas pessoas. Então, tem toda a questão de infraestrutura, tem a questão de plataforma, como você citou aí na tua introdução. Você não tem uma plataforma educacional preparada para receber as pessoas com deficiência. E quando a gente pensa em pessoas com deficiência, geralmente vem na nossa mente o cadeirante, né? Você pensa muito nisso. E é muito mais amplo do que isso, né? Pessoas surdas, que não têm baixa visão ou não têm visão nenhuma, os neurodiversos, né? Espectro autista, enfim. Então, o desafio... Estatura também. Estatura. Então, você tem desafios de infra mesmo, mesa, teclado, monitor, e os desafios de ferramentas para capacitar, que é onde entra o teu caso. Entra o meu caso aqui, que era como é que a gente faz o treinamento para essas pessoas com deficiência que a empresa está contratando, né? E aí não é só infraestrutura, o LMS, como é que você prepara as pessoas que treinam essas pessoas. Sim, bom ponto. Porque muitas vezes você não sabe como lidar com isso, você não sabe como lidar com as pessoas que estão entrando e que não têm a capacidade de enxergar, de ouvir, enfim, como é que você faz? Então esse era o nosso grande desafio, gigantesco, eu diria. Que desafio, não é? Certeza, não. E quando você fala da estrutura de vocês na Vivo, com certeza você não está falando de um número... o que a gente chama muito a nossa atenção, e eu acho que, de novo, te agradecendo pelo convite aqui, é a magnitude do desafio e poder ouvir de você, né? Como é que foi passar por essa transformação completa, né? Eu acho que até, pegando esse gancho, vem aí uma pergunta, né? Como é que foi, assim, você já contou que chegou o desafio, vimos a necessidade, mas como é que foi no início? Ou seja, como é que estava antes, né? Você partiu de que ponto de partida e como é que foi começar essa batalha, né? E até o que provocou para isso virar um projeto. Boa. Porque foi ignorado há anos, por que não ignorar por mais tempo? Sim. Como eu falei, né? Acho que para nós facilitou que a empresa já vem há muitos anos nesse caminho da diversidade, da inclusão, da equidade. Já vinha patrocinando isso, Já vinha patrocinando, forma, né? Desde o nosso CEO, e a gente tem uma gerência na VP de Pessoas somente focada em cultura e diversidade. E a Vivo está entre as 25 empresas mais diversas. Que legal. Do Brasil, né? Então, uma empresa gigante como nós somos, e está ali sempre super bem colocada nesse parâmetro. Então, esses comitês, como eu falei, né, tem os comitês, tinha um comitê focado em inclusão de pessoas com deficiência, e aí
foram reunidas pessoas de todas as áreas para começar essa mobilização. Então, acho que um ponto bem interessante, bem importante, que bateu na gente aqui também foi, não tem como dizer não. Nada é impossível. Na verdade, é totalmente possível. Então, você vai bater na porta do diretor, do VP, que seja, para você conseguir incluir essas pessoas. Então, e para treinar essas pessoas. Então, lá no nosso time, basicamente, a gente selecionou 3 etapas importantes, assim, para a gente conseguir se estruturar melhor, né? A primeira etapa foi uma etapa de pesquisa, né? A gente saiu para entender como é que funciona esse mercado, como é que as pessoas se entendem. Fomos fazer benchmarking, né? Olhar o que o mercado fazia, como é que isso estava. E a gente percebeu que, em termos de educação, havia um gap aí gigantesco, principalmente se falando de plataforma educacional, né? Pouco desenvolvido, plataformas às vezes maravilhosas que ainda não tinham essa questão. Não estavam preparadas, né? Não estavam preparadas. Percebemos que as pessoas também não estavam preparadas para lidar com todo esse tema e todas as complexidades que envolvem. Todas as nuances variáveis, né? Que nem você Exatamente. falou, deficiências distintas, né? Cada uma você endereça de uma forma, então pensar em inclusão para esse público não é uma tarefa, Exatamente. não é uma tarefa fácil, né? Imagina encontrar pessoas preparadas no mercado que estejam aptas para falar sobre isso, né? A segunda etapa foi exatamente a plataforma. Então a gente tomou uma decisão que era: a gente precisa trocar a nossa plataforma educacional, e a gente estava num período de 2022 para 2023 realmente da vencimento de contrato com o nosso parceiro de plataforma educacional, e quando a gente lançou no mercado a nossa RFP lá para contratação, requisito máximo que a gente não abria mão, inegociável, plataforma acessível. E aí acho que foi um grande golaço nosso, que ao mesmo tempo que foi um golaço, foi uma baita dificuldade, porque a gente percebeu que muita gente não estava preparada para isso. Sim. E aí, essa plataforma, ela tinha que estar preparada para nos ajudar nessas metodologias de aprendizagem mais ativas, né? Que a plataforma estivesse preparada, mas que a gente não abrisse mão de toda a parte humanizada, né? Porque não adianta você ter só ali a tecnologia. Então, partimos para essa contratação. E o terceiro foi a metodologia, a monitoria e o acompanhamento, né? Então, a gente, depois de fazer esse entendimento, contratar a plataforma, ver que tipo de tecnologias estavam envolvidas ali. Então, tecnologias como JAWS, NVDA, VLibras. Só para o pessoal compreender, JAWS é leitor de tela, que ajuda com a navegação. Vamos ser acessível aqui também para as pessoas que não conhecem. Deficiente visual usar os leitores de tela, né? Que você faz navegação via teclado e esse leitor lê o que está aparecendo na tela para quem... Basicamente, essas ferramentas ajudam as pessoas com baixa visão ou sem nenhuma visão a conseguir escutar, né, o que está se aparecendo ali, né? Inclusive imagens, né? Com texto alternativo, ela lê. Exatamente. O VLibras, que é para as pessoas que não escutam, né? Então, você ter ali o VLibras acoplado à sua plataforma para pessoa. Tem gente que só aprendeu essa língua, né? Libras é uma língua, né? Então, tem gente que só aprendeu isso, não aprendeu o português como a gente aprende. Você tira uma dúvida, isso é uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade, eu acho que muita pessoa aqui ouvindo também. Quando a gente fala do mercado de trabalho especificamente, a maioria das pessoas são alfabetizadas em português. Sim. Né? No caso do deficiente auditivo, nem sempre, mas muitos deles são. Sim. Quando a gente olha para um treinamento online que tem um vídeo com legenda, tirando as pessoas que não sabem de fato português, mas a ler e escrever em português, mas para a maior parte das pessoas deficientes auditivos, legendas é o suficiente?
Para algumas, sim, porém a gente tinha que ultrapassar essa barreira. Não, perfeito. É mais uma curiosidade Sim, minha. sim, Imagina uma sim. empresa Na maior que parte, sim. tem 200 colaboradores e Na maior pode parte, ter a legenda um vai deficiente atender. auditivo, só que uma pessoa que responde e-mail, escreve e-mail, está lá no dia a dia, Sim. totalmente inserido. A legenda já é um Já passo um suficiente. baita Porque eu vejo avanço. Libras, uma grande vantagem, a gente está dando um adendo aqui, mas eu vejo grande vantagem de Libras muito no ao vivo. Porque no ao vivo você não tem como botar legendas. Então, no evento ao vivo, tudo mais. Mas, é claro, quando você fala de 33 mil Mas colaboradores... existe um recorte que a legenda não atende, né? Sim, com então certeza. esse é o e ponto, ainda acho mais que no ponto de... Não, era mais uma dúvida mesmo. minha se legenda já é uma forma de fazer. Já é. E aí o passo além seria Libras. E, por exemplo, quando eu te falo do VLibras, não é só, inclusive, para solução educacional. É para navegação na própria plataforma. Perfeito. Então, quando ele aperta um botão ou quando ele passa o mouse por algum lugar, Sim. o VLibras vai lá fazendo a linguagem dos sinais para a pessoa quem não entender. lê o português ali. Eu queria trazer esse adendo porque eu acho que muitas pessoas não conhecem tanto o mundo de acessibilidade e para falar que existem soluções. Eu te diria, Richard, que assim, começa a fazer. Sim. Dá o pontapé inicial, porque acho que depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu, mas uma das coisas que a gente aprendeu é isso, não dá para fazer tudo. Você não consegue atender todo mundo. Se você, é o que você falou, já tem a legenda, você já está atendendo boa parte do público. Sim. Faz então sempre com a legenda. Sim. Você já vai estar no caminho. Você já vai estar no caminho. Então, e isso a gente aprendeu nessa etapa de monitoria e acompanhamento, que é o que a gente precisa melhorar. Então, construímos isso. Isso está atendendo? Isso não está atendendo? Isso aqui virou um projeto constante e regular de acompanhamento com o nosso parceiro de plataforma educacional. Então, a gente passou a trazer para junto de nós pessoas com deficiência para nos ajudar a construir os materiais, porque a gente também estava lá só com a nossa pressupondo que estava atendendo, né? Mas de repente não necessariamente, né? E aí a gente, nessa solução, a gente contratou consultoria especializada para esse tema de inclusão, né? A gente fez a capacitação do nosso time, né? Porque a gente entendeu que as pessoas não conheciam esse tema. A gente usou muitos recursos de storytelling e gamificação nas nossas soluções, né? A gente fez a integração do VLibras, como eu falei, e a gente fez muito teste prático na solução. Então, a gente começou a trazer essas pessoas com deficiência, com todo esse know-how, vamos dizer assim, mas que sabiam exatamente o que precisava fazer para nos ajudar na construção. E, a partir daí, como base, todos os nossos materiais passaram a ser criados com essa concepção visando a acessibilidade. Que legal. Você trouxe alguns elementos aqui. Eu acabei cortando quando eu falei, a gente falou de VLibras, mas você falou dos JAWS, VLibras. Que mais que tem dentro? NVDA também. NVDA. O Talkback também, que é outra... Traduz isso que para o pessoal basicamente que não... são essas as ferramentas de... Mas eu queria explorar um outro tema. Quando a gente olha para mudança de contraste, de tamanho de letras, de outros aspectos que precisa se preocupar quando a gente fala de acessibilidade, não só auditivo e visual. Exato. Não só, baixa, bem lembrado por você, visão. A gente não tem só esses softwares que existem no mercado. A nossa plataforma tem mais de 15 funcionalidades hoje desenvolvidas para esse tipo de colaboradores que nós temos na empresa hoje, né? Então, por exemplo, você tem funcionalidades como você passa o mouse e você aumenta o tamanho da letra. Tamanho da fonte. Uma lupa, né? Como se fosse uma lupa. Exatamente. Você aumenta ou diminui o contraste. Então, são N funções que você coloca na plataforma que quando você utiliza o conteúdo, a pessoa se adapta de acordo com o que ela precisa para aquele treinamento. Então, por isso que a gente precisava muito de uma plataforma com itens de acessibilidade, para não depender totalmente dessas soluções que já existem no mercado. Você imagina
é que o desafio começa na hora da pessoa logar. É É, verdade. já a tela de plataforma. login, né? Então, a gente está falando de chegar, de fazer o treinamento, mas a gente teve que aprender, tá, legal, mas como essa pessoa vai logar na ferramenta? Chegar no treinamento, né? Chegar no treinamento. Então, Perfeito. até chegar no treinamento, que são essas funcionalidades que existem para você ir guiando a pessoa a chegar ali no treinamento. Lemos, eu tenho uma curiosidade, porque agora hoje você fala que tem as 15 funcionalidades, né? Mas eu imagino, não era assim no início, né? Não. Você não começou com as 15 funcionalidades lá disponíveis. Então conta um pouco mais pra gente, só para entender assim, você falou, não dá para abraçar tudo, né? Você até deu essa dica. Como é que foi esse processo de priorização da acessibilidade? Ou seja, tua tomada de decisão, né? Como é que foi a escolha? Eu priorizo quem, por quê, por que esse primeiro, porque hoje você tem 15 funcionalidades, beleza, deve ser o estado da arte, né? Mas para chegar nisso, né, você teve que fazer algumas escolhas, né? Então, Sim. como é que foi esse processo de priorização no projeto mesmo, né? Na escolha da solução? Essa parte é bem interessante, não só pelo seguinte, não é um trabalho só nosso, é um trabalho que envolve muitas pessoas e muitas áreas. Então, esses comitês que eu te falei, e aí eu vou falar sobre o comitê de pessoas com deficiência, tinham pessoas de atração de talentos, tinham pessoas de cultura, tinham pessoas de várias áreas. E ali eram determinadas também as metas, os direcionamentos. Então, assim como a gente em capacitação estava aprendendo, né, o que fazer, para que lado seguir, e virou um desafio. Sabe daqueles desafios Sim. que você acorda todo dia e fala assim, cara, esse aqui eu quero realmente alcançar? A gente começou a fazer, dentro dessas discussões, bom, e aí, atração, o que a gente está conseguindo trazer de mais pessoas com deficiência? Olha, o que a gente está conseguindo contratar mais são pessoas com baixa visão. Ok. Ou pessoas sem nenhuma visão. Pessoas que não ouvem. Pessoas que com nanismo. Pessoas... Então, a gente começou a conseguir mapear, porque a gente falou assim, e isso até hoje, tá? Acho que isso é um ponto legal que a gente chegou, que não dá para você falou do estado da arte. Não estamos no estado da arte. Não pretendemos estar nesse estado da arte ainda, mas vou te dizer que hoje eu tenho muito orgulho de falar que a nossa plataforma talvez seja a plataforma mais acessível dentro da Vivo e quiçá fora, no né? Brasil. E por isso, porque em algum momento a gente entendeu que a gente não ia conseguir fazer tudo. Então, o que a gente consegue fazer hoje e fazer bem? Bom, então vamos focar os nossos esforços para atender as pessoas com baixa visão, ou sem visão, ou pessoas que não ouvem, pessoas que a Vivo está conseguindo contratar, colocar nesse mercado de trabalho, lembrando desse desafio lá de que somente 1% entrava. Né? Então, esse processo foi um processo muito bem desenhado, com várias áreas, porque é outra coisa que a gente aprendeu nisso, que não adianta você só contratar, né? Você precisa contratar bem, você precisa capacitar muito bem para essa pessoa se sentir acolhida desde a entrada e na hora do treinamento. Até porque isso vai reduzir o turnover. Totalmente. Então, quando essa pessoa sai do treinamento e vai para a operação, o líder que está lá recebendo ela precisa estar capacitado. Sim. Então, a gente não capacitou somente esse público que a gente capacita. Sim. Todas as nossas formações, elas acabaram muito direcionadas para o tema diversidade e acessibilidade. Para essa cadeia de pessoas, de colaboradores, de áreas envolvidas nesse tema, estarem preparadas para receber essas pessoas. Perfeito. Então, o que a gente fez, te respondendo, vamos aqui fatiar o nosso desafio. Fez alguma priorização ali, alguns Isso. recortes. E a priorização foi essa primeiro. Então, vamos atender esse público que está sendo contratado e ter tudo que eles precisam na plataforma. Cara, assim, lá no início, como é o que eu te falei, assim, falei para vocês, não tem não existe a possibilidade de não contratar, que a gente quer muito isso. A gente começou treinamentos com os nossos analistas de treinamento, os nossos instrutores, lendo treinamento para algumas pessoas. Porque era o que tinha naquela hora. E deu certo. Por que deu certo? Porque essas pessoas fizeram com muita paixão,
com muito amor, com muito envolvimento, e se utilizaram de vários recursos que estão disponíveis e que até então a gente nem sabia, para que essas pessoas se sentissem incluídas e que essas pessoas assimilassem o treinamento. E aí a gente, baseado inclusive nesses retornos, nesses feedbacks desses analistas de treinamento, desses instrutores, a gente pôde desenvolver funcionalidades que eram prioritárias para esse momento. Então, não só por conta da deficiência, né, mas sim pelas dificuldades e necessidades que apareceram ali na hora do treinamento. Então, olha, a gente começou a chamar esses instrutores e falar, cara, como é que tá? O que vocês estão vivenciando ali? Pô, a gente viu que a pessoa não consegue logar. A gente viu que precisa ter ali um guia para ele desde o início. Pô, então vamos pensar nisso aqui. E aí, cara, tem uma coisa que é bem legal, que é o envolvimento dos nossos parceiros com a gente, né? Então, os nossos parceiros compraram também essa ideia, esse desafio totalmente, e isso virou também ali um projeto principal no roadmap deles de desenvolvimento, de aprendizagem, né? Então, essa priorização, essa quebra, né, em módulos, em etapas, foi fundamental. E aí a gente foi aprendendo, a empresa como um todo, que a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. E a gente viu que o que a gente estava resolvendo estava trazendo cada vez mais gente, as pessoas, a gente vai falar de resultado, penso que devemos falar, mas o nosso NPS, a nossa nota de avaliação lá altíssima nos treinamentos, então a gente foi vendo que a gente estava no caminho. Não, primeiro assim, já dá para ver paixão na forma como você fala, que na tua energia falando aqui, quem está escutando já está percebendo que tem paixão nisso, mas eu queria fazer um recorte da tua fala só para dar um destaque, que tem pelo menos 2 insights aqui que eu peguei rapidamente, assim, primeiro o treinamento com a liderança. Então olha que interessante, você ter a preocupação de treinar os líderes para serem líderes de pessoas, né, com algum tipo de deficiência. Então, essa preocupação também, porque a gente acha que, né, a acessibilidade é treinar, né, o público, né, que precisa. Não, mas e quem está recebendo um colaborador, né, com algum tipo de deficiência, como é que é ser líder dessa pessoa e incluir ela de fato, né? Então, isso eu achei bem legal. E também, a coisa que você comentou, né, na hora de fazer o treinamento, eu até peguei uma frase aqui, não sei se você falou dessa forma, mas tudo é possível. E aí eu percebi que até quando não tinha a plataforma com as questões acessíveis, o pessoal entregava de alguma forma a acessibilidade, que era até mesmo ler o conteúdo para uma outra pessoa. Isso já é inclusão, né? Então imagina se a pessoa não vai se sentir incluída, né, com esse tipo de preocupação, né, para com ela. Então eu queria dar um destaque aí, porque às vezes fala muito rápido, mas para quem está ouvindo... Então, assim, às vezes você fala, minha plataforma não tem. Tá bom, a plataforma do Lemos aqui também não tinha, mas alguma forma eles acharam, né, Richard? Sim. E se você me permite, assim, acho que essa questão da liderança, a questão de você fazer com que tem, e outra coisa que foi muito importante, cara, é a gente naturalizar algumas coisas, sabe? Porque esses instrutores, esses analistas de treinamento, porque a gente trabalhou nos treinamentos síncronos e nos assíncronos, né? Perfeito. Esses instrutores estavam com medo do que eles iam encontrar, porque você não sabe o que você pode ou não pode falar. É o desconhecido, né? É o desconhecido. Então, nessa etapa toda de construção, foi fundamental a gente aprender que as pessoas são vulneráveis e que estavam com muito medo de errar. Né? E que não conheciam aquilo ali. Eles não faziam por mal, era falta de conhecimento mesmo. E aí, cara, o que é muito interessante nesse tema, assim, a gente aprendia com a turma, porque essa galera lida muito melhor com isso do que a gente. Porque para eles é o dia a dia deles, é a vida deles, já é assim. E como esse processo, desde o início, desde a contratação, sempre foi muito bem feito, eles estavam se sentindo em casa ali. Então, eles davam feedback para o instrutor. Cara, relaxa com isso. Vamos em frente. Sabe aquelas brincadeiras que você nunca vai fazer e a pessoa faz? A pessoa trata com uma energia mais... com um certo humor até, às vezes. Naturalidade. Né? Naturalidade. Porque para ele é natural. Para ele é natural. Exatamente. Só que aí a gente percebeu que a gente precisava preparar mais essa galera da linha de frente que está ali capacitando essas pessoas com os conteúdos da Vivo. Perfeito. Então, a gente contratou uma empresa especializada nesse tema, né? Que só fala de acessibilidade, e a gente capacitou os nossos instrutores, né? Também, né? E ali, cara, foi realmente um ponto, assim,
um marco muito importante, porque aí as pessoas se sentiram empoderadas e as pessoas falaram, putz, agora sim eu tô preparado para poder ir ali e dar o meu melhor. Porque sabe aquele analista de treinamento, o Sim. instrutor, que tu vê, ele dá um show, ela dá um show ali, e aí você vê, ela tava travada porque ela estava insegura. Me segura. E aí, quando a gente preparou eles, eles voltaram a ser aquelas pessoas que eles eram, e aí Muito bom. abraçou a turma, né? E essa questão da liderança, cara, é um fator talvez o mais importante. Legal. Porque quando essas pessoas saem do treinamento e vão para suas áreas, se ela chega lá e não encontra um líder preparado para lidar com ela, se não encontra um líder que acredita na diversidade, que acredita que aquelas pessoas vão dar o melhor delas e vai extrair o melhor resultado, e que você principalmente vai aprender com elas, você ferrou todo o É isso processo. que eu falo, meio que jogou fora todo o trabalho da plataforma, da Exatamente. contratação, né? Então, o treinamento da liderança e dos colaboradores como um todo foi fundamental. Foi fundamental. E eu queria aproveitar para aprofundar um pouco nessa parte da plataforma, na contratação da plataforma, porque você já trouxe aqui, falou bastante da importância da liderança, você trouxe que não é só plataforma, é infraestrutura, vai desde cadeira, mesa, tudo mais. Mas quando você foi olhar para o mercado, principalmente o mercado brasileiro, você provavelmente não tinha muita opção, né? Foi tão fácil chegar, todas as plataformas estão acessíveis. Estou agora no direito de escolher entre 10 fornecedores. Como que foi isso? Foi bem impactante assim para a gente, né? A gente costuma participar de várias feiras, congressos e tal. E a gente começou por aí, olhando, né? E a gente via que, primeiro, acho que essa palavra plataforma acessível se entendia de uma outra forma, que não há acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Às vezes se confunde com usabilidade, Com né? usabilidade, exatamente. Então, às É vezes, fácil de acessar. um UX maravilhoso, uma plataforma totalmente atraente, sexy, como a gente diz, que dá vontade de fazer os treinamentos, que você não precisa ficar implorando a pessoa para treinar, né? Porque ela já olha aquilo né? Eu até vi um episódio de vocês, quando, acho que foi até você falou, que era um treinamento de compliance, e que aí o título era faça o treinamento de compliance, você tem 2 horas para fazer o treinamento de compliance. Você falou, já matou, né? Ali o engajamento, já matou o engajamento já foi por água abaixo, né? Então, o que a gente estava vendo era plataformas maravilhosas e tal, mas quando a gente falava assim, mas e a acessibilidade? Às vezes a pessoa até fala, acessibilidade? Não, ela é isso que você falou. Não, ela é boa de usar. Não, cara, super acessível. É curioso isso, né? Porque depende. Olha que interessante. Você pergunta uma coisa e você tem a perspectiva ampla do assunto, por você estar vivendo esse desafio. E aí as empresas fornecedoras do outro lado sequer entendem a profundidade da tua pergunta, né? Exato. O que é muito curioso, né? Ela não consegue te responder. Acho que imagino que foi o que você sentiu. Foi. Conforme essa primeira etapa sua de pesquisa, talvez muita gente se considerava acessível, mas quando você pedia para ver, não, vamos ver aí o quão acessível é. Aí você descobria, não, peraí, não tem isso, não tem isso, não tem isso, né? Exatamente. E foi o que, na hora lá da nossa contratação, quando a gente chamava as empresas para conversar, a gente ia para a prática. Então, falava, você viu que tinha um requisito ali, que é um requisito inegociável. Um leitor de tela. Que é de acessibilidade. Não, sim. Então, você pode mostrar aí um pouquinho a tua plataforma? Aí a conversa começava aí por um Veja lado. bem. É o pipipi, popopó, blá, blá, blá. Exatamente. Não, porque nós vamos desenvolver e tal. Aí a gente falava, cara, mas a gente precisa de algo pronto agora, minimamente. E aí, o que isso foi legal? Nos trouxe um pouco para a realidade também. De que voltando ao teu ponto da tua pergunta de por onde você começa. Aí eu e meu time, o time que cuida mais da experiência digital, né, no nosso time, a gente sentava e conversava. Cara, vamos aqui voltar para a terra. A gente está querendo algo, né, que não tem hoje ainda. Então, o que minimamente... Aí a gente teve também que a gente se readaptar aqui. Eu gostei do que você falou, teve que aterrissar um pouco, porque eu imagino, vocês querendo ou não, vocês
devem ser um dos mais pioneiros nesse assunto, ou quem mais desbravou, um dos que mais desbravaram, como você já colocou, né? Sim. Então, imagino como o Richard perguntou, você não teve 10 finalistas lá, né? Não. Quando você foi fazer o recorte, se sobrou 2 ali, eu acho que foram 3 aí. Então, justamente por ser uma coisa que quem tiver adaptado, né, realmente já está tomando um certo pioneirismo, porque não é todo mundo que está pronto para esse assunto. E você assunto, imagina, né? O desafio dos nossos parceiros, cara, é que os volumes são gigantes, nossos. Gigantes. Então, às vezes, tinha até uma empresa que já tinha até alguma solução legal, mas para treinar 100 pessoas. Não estava preparado para o teu volume, né? 100 mil. Eu sou uma fábrica de conteúdo o tempo todo. Então, eu faço a capacitação inicial de todos esses colaboradores. E eu ainda faço todos os projetos para essas áreas. Eu faço os conteúdos de continuidade. É muita coisa. Então, às vezes, surgiram até soluções legais de realidade virtual, realidade aumentada, né? Coisas nesse sentido. Mas eu falo, pô, não atende a minha capilaridade, cara. Eu não posso botar todo mundo dentro de uma sala com os óculos. Você vai precisar de 100 mil óculos. Gente, não sabe? Para poder treinar todo mundo. Então, a gente viu iniciativas interessantes, mas para coisas para públicos pequenas. menores, né? Então, esse momento foi bem interessante e que trouxe a gente também mais para a realidade. De falar assim, peraí, então vamos começar por onde dá? Tem ali alguns fornecedores que já têm um caminho construído. O que a gente precisa garantir com eles, pactuar? Cara, isso aqui tem que estar no teu pipeline aqui de desenvolvimento. Então, para andar junto, né? É andar junto. É meio que uma cláusula ali inegociável de que de tempos em tempos você vai entregando outras coisas. E aí, cara, isso é um movimento interessante, porque e vocês, pô, né, trabalham com educação, vivenciam isso o tempo todo, isso é meio que começa a contaminar positivamente todo mundo, né? Então, o nosso fornecedor também começou a ver que esse movimento, esse desenvolvimento, esse esforço que ele precisava fazer, era bom para outros clientes que ele tinha também. Perfeito, Que com certeza daqui a pouco iam estar pedindo a ele isso. Então. Só não chegou, né? Só não chegou ainda. Mas vai chegar. Mas daqui a uma semana vai chegar. Sim. Então isso foi muito legal, porque ele também começou a construir algumas coisas e mostrar como novidade para outros clientes. Então, olha. E as pessoas, puta, que legal, eu estava com essa dificuldade e eu já ia te pedir alguma coisa. Então, isso também foi bem interessante, sabe? E claro, cara, nesse caminho aí, a gente está falando aqui dessas coisas legais, então a gente vai apanhando muito e tem muita coisa que tinha, mas não era bem aquilo, então estava muito no início de um desenvolvimento. É o tal do... É acessível, vírgula, mas... Aí, veja bem. Não funciona no SCORM tal, ou com o SCORM funciona, e que assim, não é SCORMizado não funciona. Aí começa, né? Aí a gente entra no dilema também de, faz todos os conteúdos acessíveis e para quem não precisa. Né? Como é que fica essa experiência para as pessoas que não possuem, né? Que as pessoas que não têm deficiência, né? Que é a maioria. Que é a maioria. Né? Então, às vezes, você faz um baita de um treinamento com 3D ou muito imersivo e tal, e aí? Então, a gente começou a ter o equilíbrio também, sabe? Então, vamos sempre, primeira decisão tomada, tudo que a gente fizer hoje tem que ser acessível. Isso aqui é uma regra, né? Assim como a gente faz tudo baseado nos norteadores culturais da empresa, né? A nossa cultura digital colaborativa, que tem na Vivo, né? O DNA Vivo que a gente tem, todos os nossos treinamentos são construídos nessas bases. Passou a ter uma outra base, que é ser acessível. A barra subiu, né? A barra subiu. A partir do momento que vocês já fizeram toda essa fundação, qualquer coisa nova que for entrar tem que aderir ao padrão mínimo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, tem que ser legal também, para todo mundo. Então, a gente começou a equilibrar isso e as soluções foram saindo legais, tá? Sem todo mundo... Uma coisa, eu lembro daquele processo de RFP, nós na Revo, na época, não atendíamos né, acessibilidade. E eu acho que foi CBTD 2023, que foi ano passado, que a gente teve um pouco essa mudança
de chave. É até de mindset nosso, né? Porque várias empresas perguntavam, e acessibilidade, acessibilidade. E a nossa plataforma tinha alguns, mas não todos, ou os principais atendidos. E esse ano, 2024, como decisão estratégica da empresa, desde o início do ano, tomamos a decisão que o pilar fundamental para qualquer solução da Revo vai ser acessibilidade. Que legal. Então, estamos agora quase no CBTD 2024. A nossa plataforma vai ser acessível. Então, terá acessibilidade Esse como acessível padrão. na verdade, É. na essência. Então, atendendo principalmente quando a gente fala de deficientes visuais, auditivos. O auditivo a gente já tem o V-Libras lá e outras acessibilidades. Só que não só a plataforma, mas todo o nosso conteúdo. E aí, quando a gente tomou essa decisão estratégica de... Né, a Revo é uma fábrica de produção de conteúdo. Quando a gente foi abraçar essa causa, a gente viu uma necessidade de capacitar os nossos colaboradores sobre o que é acessibilidade. Sim. E a gente teve que desenvolver cursos internos sobre como produzir cursos com acessibilidade. E hoje faz parte do onboarding, é uma trilha obrigatória de qualquer novo colaborador da Revo tem que fazer o nosso curso sobre o que é acessibilidade. Então, várias coisas que você está falando aqui, lá atrás, a gente está vivendo isso, esse momento. E a nossa meta até o final de 2024 é tudo da Revo como padrão, sem o cliente ter que pagar mais por isso, atende os principais requisitos de acessibilidade. Então, isso é um compromisso nosso aí com o mercado. Que legal, Richard. Assim, eu lembro, na CBTD 2023, eu fui olhar a plataforma de vocês e é uma plataforma maravilhosa, né? É atraente, de fácil navegação, né? E que bom que vocês estão agora cada vez mais preocupados com a acessibilidade, porque isso vai dar um... Aí vocês vão voar, né? Porque vai conseguir unir isso tudo. E é exatamente isso que aconteceu na Vivo, que você está falando. A gente percebeu, isso virou ponto crucial também. Todo mundo tem que ser contratado, todo mundo que é contratado precisa treinar sobre diversidade, sobre acessibilidade. E a gente não tem só o parceiro de plataforma, a gente tem o parceiro de solução educacional também. Então, o parceiro que constrói as soluções educacionais também teve que se nessa. adaptar. Então, design instrucional, todo mundo ali que faz parte desse processo foi treinado, é capacitado para isso e tem esse mindset de que eu preciso construir tudo ali de forma acessível. A gente encontra empresa de expert em aprendizagem, a gente falou, não tem como a gente não abraçar essa causa. Né? Então, o Richard está falando, não é só discurso, não. Inclusive, está gravado aqui publicamente, que o compromisso tá cravado, né? E das 5 prioridades estratégicas, nossa, de 2024, uma delas, acessibilidade, tem que ter em tudo. Acho que não tem como a gente ser essa empresa, né, de aprendizagem, de educação. De revolução, se não incluir todo mundo. Perfeitamente. Parabéns, gente. Ó, a gente vai estar na CBTD juntos aí, a gente grava lá. Grava lá. Olha aqui, ó, viu? Cumpriram aqui. E a gente vai pegar o seu time para navegar na nossa plataforma, para ter certeza que a gente tem um certificado selo da Vivo lá. Agora eu queria falar um pouco de aprendizados. O que você aprendeu nesse processo? Você já falou algumas coisas, não é? Mas é aquele momento que a gente chama de momento bastidores, que a gente fala o que ninguém fala. Né? Qual a maior dificuldade que você enfrentou e por que vocês foram por uma solução e não para outra? Então, primeiro a gente foi olhar esse cenário de educação, né? E a gente encontrou isso. Sim. Que é difícil. Então, acho que ninguém estava totalmente pronto. Ninguém estava totalmente pronto. E aí a gente aprendeu que a gente precisava dar vários passos para trás e entender melhor esse negócio. E falar... E ali na base mesmo, sabe? O que é acessibilidade? Não é só, como a gente falou aqui, né? Ser acessível à plataforma, não. Navegação boa. Não é navegação boa. É realmente dar os recursos para as pessoas treinarem e conseguirem apreender o conteúdo de uma forma prazerosa, de uma forma que ele queira consumir aquele conteúdo. A gente aprendeu que a gente precisava de outras pessoas. A gente precisava de especialistas nesse tema para nos ensinar. Então, é um exercício também muito de humildade, sabe? De você voltar aqui e falar assim, eita, agora me deparei com algo que
eu preciso da ajuda aí do ecossistema para me ajudar, né? Então, a gente aprendeu que precisava aprender. Então, eu acho Que legal essa reflexão. que talvez o maior aprendizado foi que a gente precisava aprender sobre esse tema. Uhum. Que se a gente não aprendesse sobre esse tema, a gente não ia conseguir ensinar, cara. Uhum. E aprender é realmente demonstrar suas vulnerabilidades, você estar ali disposto realmente a mergulhar nesse universo. E vou te falar, cara, hoje o meu time, eu tenho em torno de 80 pessoas no meu time, na minha gerência. Todas as pessoas sabem sobre esse tema. Legal. Fantástico, fantástico. Uns mais, outros menos, mas todos sabem sobre acessibilidade, diversidade, e todos levantam essa bandeira e vão com ela firme ali no seu dia a dia. Então, Muito legal. faz parte da discussão. Vocês sabem que quando, né, um cliente nosso interno abre uma demanda lá para um treinamento, vocês sabem muito bem como é que funciona isso. Se um analista nosso de gestão, um consultor, não falar sobre esse tema, tá errado. Então, legal, pô, tem essa construção, esse desenvolvimento, mas e como é que está a acessibilidade ali, a diversidade? Então, esse tema virou ali chave. Então, acho que o maior aprendizado foi a gente saber que... descobrir que a gente não sabia nada. Inclusive, teve um episódio nosso aqui, né, que foi bem interessante, que comentaram que até para fazer com que as outras pessoas tenham empatia, né, para quem tem essas necessidades, é você pegar e colocar uma venda mesmo numa pessoa que não tenha deficiência e falar, ó, tenta fazer aqui uma determinada tarefa, né, ou passa aqui a não escutar, só para você, o famoso, aquela frase, né, se colocar no sapato do outro, Sim, né, sim. e aí a pessoa perceber, caramba, nem eu imaginava, né, a dificuldade e tudo mais, aí para até quem não tenha, né, a deficiência poder ter uma certa empatia para o público, né, Sim. para E com o outra público. coisa, a gente aprendeu que é um aprendizado contínuo. Isso não para por aqui. Não tem um... Como eu te falei, né? Não está no estado da arte e a gente nem sabe o que vem pela frente. Só tem um horizonte ali, né? A gente tem, mas pelo menos hoje a gente está super preparado, sabe? Para o que vem. Porque a gente já está tentando se antecipar. E isso que você falou, de se colocar, né, no lugar, empatia, essa coisa toda, foi o treinamento que a gente fez para o nosso time e para várias outras áreas. Depois até passo para vocês o contato da empresa que fez com a gente e que foi muito disso, da prática. Né? Então vamos vivenciar o que essa pessoa vivencia, tentar, né? Porque não consegue, a gente nunca vai conseguir, a gente né? não vai conseguir. E muito de tirar um pouco desses mitos também do que se pode falar, do que se não pode. Naturalizar, como você Naturalizar, colocou. sabe? Então, é aquilo. Cara, se errou, talvez, espero que não, mas de repente aqui a gente já até falou alguma coisa que não deveria falar. Já pedimos desculpas. Mas é porque a gente está aprendendo, cara. Isso aí faz parte. Me coloco nesse lugar vulnerável. Isso faz parte, que legal. Eu não conheço esse tema suficiente para, por exemplo, não falar algum comentário aqui no podcast que eu não deveria. Exato. Então, e nem eu tenho essa pretensão, sabe? Talvez, por ter estudado um pouco mais, eu esteja um pouco mais à frente ali, mas eu tenho certeza que eu ainda cometo esses erros hoje. Sim. E essas pessoas que nos treinaram, nos ensinaram a falar assim, cara, lida na boa com isso. Leva isso numa boa. Perfeito. O importante é você sempre estudar. Você hoje não tem desculpa, aprendiz, né? Um aprendiz sobre o assunto. Você tem aí N fontes de... Inclusive esse podcast. Inclusive esse podcast aqui maravilhoso. Eu estou aprendendo aqui nesse episódio. Então, se disponha a aprender. Sim. Legal. Agora, saiba que você vai continuar errando. Então, uma grande lição, Richard, é que o aprendizado é contínuo. Sim. E que legal pra gente que lida com educação, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente saiba de um assunto, a gente precisa continuar estudando e aprendendo, né? E, Nilson, a gente pode até botar esse podcast, esse episódio, dentro da nossa trilha de onboarding dos nossos colaboradores. Vamos fazer isso, perfeito. Porque a gente fala tanto desse tema, né? E aqui a gente entrou em parte técnica. Mas vamos lá. Eu queria evoluir agora para a gente falar de resultados. Legal. É o momento CFO, o momento em que você fala de indicadores. O que vocês olharam de indicadores e o que você pode trazer em relação a isso? Tá. Vou falar de alguns indicadores assim mais ligados à empresa, né?
E depois eu vou falar mais a esse desafio que a gente teve para nós como capacitação, né? Então, Perfeito. claramente a gente ajudou a companhia a aumentar a atração, o recrutamento, a contratação de colaboradores com deficiência. Então, Não vocês conseguem ver com números. conseguimos. Legal. E a gente fechou o ano 2023. Existe não é uma meta, acaba sendo uma meta, você tem que ter 5% de colaboradores com deficiência, né, na companhia, e a gente fechou 2023 mais legal. do que 5%. Parabéns. Então, Eu entendi, você tem a meta, mas não é teu propósito. não Tá é nosso, claramente não é não nosso teu propósito. propósito. Não é. aqui. É isso, Não ficou bem óbvio. Assim como não é o de raça, como não é do LGBTQIA+, de gênero, né? Então, mas aí é o número para nos guiar, né? Você tem que ter das meta. Tanto que você passou e continua. Exatamente. É. Então, acho que primeiro isso na empresa. Uhum. Conseguimos diminuir o turnover dessas pessoas, né? Então, com certeza. o turnover diminuiu absurdamente. E aí, falando da gente, da nossa área ali, né, ali em termos de capacitação, a gente tem mais de 15 funcionalidades na nossa plataforma, como eu falei aqui, funcionando bem, pleno, sem problemas, né? E aí, onde está ali o VLibras, NVDA, aquelas funcionalidades de aumentar a letra, enfim. tudo. Contraste de cor, que você comentou. As ferramentas nos ajudaram a ter mais de 8.000 conteúdos acessíveis hoje na nossa plataforma. Caramba. Então, quando a gente fala de números da Vivo, são números Sim. muito grandes. A gente emitiu 19.000 certificados de cursos sobre diversidade e acessibilidade na prática. Isso é um aumento de 86% frente a 2022. São cerca de 13.000 horas de cursos realizados. O NPS médio dos treinandos que fazem os nossos cursos é de 9,6. Pasmem, acredite nesse número. Nossa. A avaliação em relação aos treinamentos é de 4,8 numa nota de 5. Ó. E em relação aos treinamentos síncronos, em 2023, a gente teve cerca de 79 turmas que a gente teve, pelo menos tinha sempre um PCD nessas turmas. Isso é muito expressivo. E a gente teve aí mais de 400 colaboradores com deficiência treinados ao longo de 2023, que é um aumento de 50% frente a 2022, né? Então, são números aí muito expressivos, né? A gente fica muito feliz, a gente fica muito orgulhoso disso que a gente conseguiu atingir. Hoje o nosso case é um case com estruturas sólidas, né? Então a gente está aí se preparando para participar de premiações, a gente quer falar mais sobre esse tema, né? E muito mais por isso aqui, sabe? Essa conversa é muito legal de ouvir vocês falarem, puta, a gente passou por isso aqui, a gente já fez isso, de talvez pegar esse podcast e colocar no onboarding de vocês estarem totalmente, convido a vocês a irem se reunir com a gente, olharem a nossa plataforma, Já te falei que a gente vai na fazer prática, ver o que tem hoje e ver se está contemplando tudo para o desafio Legal. de vocês, da plataforma de vocês. E talvez a gente até aprender com vocês também. Ih, isso aqui a gente não tinha pensado. Então, esse mundo, esse tema, ele está aqui para a gente poder fazer isso aqui, cara. Dividir o conhecimento. Para a gente falar assim, pô, vamos incluir, vamos trazer a equidade e tal, mas vamos partilhar esse conhecimento, vamos fazer com que isso seja um movimento de todo mundo. Eu comecei a olhar para o meu time. Eu falei, eu tenho pessoa com deficiência no meu time? Ah, boa reflexão, hein? Porque eu sempre já olhei bastante para a diversidade, né? Eu falei, "Ih, Não rapaz, tinha. olha, que coisa, hein?" Aí até tinha, mas aí eu me impus também Cara, nós somos uma área de capacitação, uma área de treinamento. Eu tô ali na concepção do tema. Preciso ter pessoas ali diversas comigo, né? Porque aumenta a criatividade, aumenta a inovação e impacta positivamente no resultado. Então, isso me impulsionou também a olhar para a minha área. E tenho certeza que depois dessa conversa aqui, obviamente vocês já estão mobilizados, né? Fato, você já falou, mas vai gerar aí
um negocinho dentro de vocês para olhar também para dentro e falar, e aí, como é que está esse movimento na Revo? A gente, até como empresa, a gente também, pelo tamanho, já Uhum. precisa seguir as cotas, mas a gente nunca teve esse problema. Uhum. Toda a fiscalização, tudo mais, a gente Sim. sempre passa com folga, porque isso é muito natural. Legal. Então, a gente tem deficientes auditivos, tem pessoas com espectro de autismo, tem diversas Legal. deficiências, mas essa é uma reflexão importante, né? Sim, Como que eu faço isso olhando para dentro, além de olhar para fora? exatamente. Uhum. Agora eu queria fazer uma pergunta aí para você, olhando um pouco para tendências e futuro, Uhum. e fazer a pergunta que a gente adora fazer nesse podcast, que é: o que é a revolução da aprendizagem para você? Eita. Bom, acho que primeiro para tendência futuro, né? Não tem volta esse tema. Então, eu entendo que cada vez mais as plataformas, os times vão estar preparados para o que está por vir. Entendo que a inteligência artificial, né, vai começar a ajudar mais nisso, né? Tenho certeza que nos treinamentos que vocês fazem já está ajudando, Já é presente, não é futuro. já é presente para uma série de coisas. Uhum. E entendo que para acessibilidade vai ser fundamental, né? Então, eu vislumbro aí que a gente não tenha mais que ter essas dúvidas de, putz, como é que o treinamento continua atrativo para, né, pessoas que não têm deficiência. Então, eu vejo que a tendência, o futuro, mas diria que o presente, é todo mundo pensando nisso, em como que você torna cada vez mais o treinamento inclusivo, né, e que tenham todas as pessoas participando, tá? Então, mas eu penso que a inteligência artificial, né, com todas as possibilidades que ela traz, ajude cada vez mais nesse sentido, tá? Uma coisa muito curiosa que você trouxe é também colocando essas funcionalidades de acessibilidade, o quanto quem não precisa delas talvez tenha experiência comprometida. Você trouxe essa visão, né? E até uma pergunta para você: você acredita que isso vai ficar um pouco mais transparente, né? No sentido de isso vai ser mais o nosso meio comum a um ponto de ninguém notar, né? Porque hoje a pessoa ela percebe, ou ela tem que fazer um esforço para chegar numa versão acessível, né? Ou então quem não precisa está vendo a versão acessível, né? Então, qual que é a sua visão Sim, sobre isso? eu acho que vai, né? Você vê hoje, já tem as produtoras fazendo filmes, séries, né? Uhum. Que são acessíveis, né? E a experiência é diferente. Se você tiver a oportunidade de vivenciar isso, você vai ver que, né? Você vê de um jeito e vê de outro. Uhum. Então, é um desafio. Mas eu entendo que nesse futuro bem próximo, isso não vai ter mais nenhuma diferença e vai se encontrar um meio, um jeito que seja uma experiência legal para todo mundo, tá? Uhum. Perfeito. E o que é revolução, né? Sim, o que é a revolução da aprendizagem? Cara, eu acho assim, eu não era desse mundo há bem pouco tempo, né? De aprendizagem De ou aprendizagem. de tecnologia? De aprendizagem. E é encantador, né? É muito legal você ensinar as pessoas, né, alguma coisa. E eu acho que a revolução é cada vez mais as pessoas precisarem menos de treinamento, no sentido não que não tenha que ter treinamento, mas que a gente pare com essa nossa busca diária, que é, você precisa fazer o treinamento, cara. Você tem que ir lá, você tem que ter adesão. Não, é que as pessoas, para mim, a revolução realmente é as pessoas buscarem, quererem ter acesso aos temas, aos treinamentos com vontade, né? Então, assim, não porque alguém está mandando, não porque é obrigatório, não porque é necessário, é porque ela tem vontade de treinar, né? E acho que isso vai caber cada vez mais a empresas como a de vocês, tornar isso algo que é tão maravilhoso que as pessoas querem fazer, que as pessoas desejam realmente estar ali naquele mundo, né? Porque a revolução da aprendizagem é com tanta coisa, tanta informação,
tanta comunicação que a gente tem hoje de vários lados, Interrupção, né? interrupção, que a pessoa queira parar aquele tempo ali e queira aprender, e queira assimilar aquele conhecimento de uma fonte segura, de uma fonte que vai te trazer a verdade, né? Até porque é para ela. A gente não faz treinamento para T&D, né? Não é para o T&D bater meta e ter indicador. É para ela evoluir na carreira. Exatamente. E que T&D não seja nunca o culpado das coisas, Quem né? cobra, né? Quem cobra. Porque se não vende, a culpa é porque não tem treinamento. Ou o treinamento foi ruim. Se atendeu mal, é porque o treinamento foi ruim. Mas Não, se vender, aí mas é se o vender, marketing que exatamente. fez uma boa campanha, Exatamente. né? Nunca vem os louros para treinamento, para capacitação, né? É. E que isso esteja dentro dessa revolução, que a gente seja cada vez mais valorizado nesse contexto Muito bom. corporativo. Lemos, inclusive, você falou um pouco do que é, assim, intuitivamente você falou um pouco da nossa filosofia da Revo. Ah, é? Porque a gente não, eu falo assim, a gente não é uma empresa de treinamento, a gente fala, até não se fala mais que a gente está fazendo treinamento, né? Porque eu acho que até colocar nesse, o que é treinamento hoje? Você abre um vídeo no YouTube para ver uma receita, você está aprendendo, né? Então a gente mesmo não se denomina como, apesar de fazer treinamentos, né? A gente fala, não, estou te entregando uma experiência, e o que é online e o que é presencial? Hoje em dia, né, essas coisas já se misturam, né? Sim. Então a gente fala, para com essa dicotomia, online e presencial, entrega aprendizagem, vamos montar uma experiência, vamos fazer essa entrega, e até como você lembrou bem do meu exemplo lá do treinamento, né? Seja bem-vindo ao treinamento, nem se intitula, né? Sim. Às vezes a gente está colocando num formato diferenciado, que a pessoa nem acha que é um treinamento, mas no final do dia ela está sendo Um treinada. Né? TikTok Learning, né? É. Uma websérie, tem vários formatos. Perfeito, perfeito. Vamos agora conhecer quem é o Lemos. Falamos aqui um pouco sobre sua experiência aí na Vivo, mas além da Vivo e além do LinkedIn, né? Quem é o Lemos para a gente conhecer sua trajetória esse tanto de formato carreira de quanto vocês, fora. né? Eu assisto aí o podcast, é legal deixar para o final isso, Sim. porque o mais importante é o conteúdo, né? E a gente está aqui em segundo plano e que legal esse conceito aí de vocês. A gente traz isso, é metodologia PBL, né? Então a gente traz o problema para o começo. Legal, legal. E, cara, minha formação lá, a origem, é técnico em eletrotécnica. Nossa, quem diria? E aí tô hoje aqui em treinamento, né? Então, eu acho que o que me define muito é a versatilidade, é uma inquietude constante. Então, eu já trabalhei em todas as áreas que você pode imaginar, porque eu procuro colocar as minhas habilidades em primeiro lugar antes do conhecimento técnico. Isso vem me fazendo ter sucesso, se a gente pode chamar de sucesso, ou ter o êxito aí no que eu venho buscando. Então, eu tenho uma inquietude muito grande. Eu adoro desenvolver pessoas. Minha paixão, meu propósito na minha vida é ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, né? Então, eu faço muita mentoria, coaching e tal. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a pessoa já sabe o que ela quer, mas estava faltando ali um direcionamentozinho, né? E, cara, eu sou marido, amo minha esposa maravilhosa, sou pai de dois, né? Uma menina e um menino, de legal. 23 e 24 anos. Nossa, São 50 a mais, orgulhoso. Nossa, não parece mesmo. Eu ia perguntar se os filhos são pequenos, né? Pensei, idade próxima, das minhas, mas... E acredito muito, cara, no equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Que se eu não estiver bem pessoalmente, você não faz nada bem. Concordo. Então, eu vou te falar uma coisa, eu valorizo muito minha vida pessoal. Valorizo minha família, meus amigos, meus eventos sociais, pratico esporte todos os dias, cuido da minha saúde mental, da minha espiritualidade, e acho que isso me mantém forte para eu... O trabalho, para mim, ele é mais uma coisa na minha vida. Ele não é a coisa. Então, eu costumo falar que eu não vivo para trabalhar. Eu trabalho para viver, sabe? Então, é isso. Eu sou um pouco E isso você aí. gosta de desafio, porque a montanha que você está movendo com isso, tudo que você contou aqui pra gente, Sim. até pela tua versatilidade, né, de pegar outros, eu acho que se der um desafio grande, assim, você gosta... Não, é comigo mesmo, eu que vou encarar, Sim, não? eu gosto. Eu falei que estou há pouco tempo nessa questão de aprendizagem, diretamente, né? Porque
quando você é um gestor, você está o dia É um eterno inteiro aprendiz, eterno né? aprendiz e professor, enfim. Mas final de 2021, que eu fiz a minha migração da área de negócios para VP Pessoas, na Vivo, né? Eu cuidava de canal Uhum. na Vivo desde 2014, vim trabalhando em várias áreas, Você está há quanto tempo na Vivo? 10 anos. 10 anos, nossa. E desde o final de 2021 eu decidi, né? Estava num processo já de mudança. Minha formação é gestão em RH Uhum. e fiz um MBA em coaching, mentoring e Legal. tal. E sempre gostei de pessoas. Falei, pô, tem que ir para VP Pessoas, né? E aí migrei para a área de capacitação desde o final de 2021. É só mudança, é só desafio, só coisa boa. Então é muito legal, né? Você viver nessa. E aí, o que a gente tem de novo para fazer? Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode melhorar? Então, eu te diria assim que de 2 anos em 2 anos e meio, eu vou mudando o que eu vou fazendo e tentando. Você falou um pouco do equilíbrio de vida pessoal e tudo mais. Isso vai muito em linha com o que a gente acredita na Revo, né? Tanto que a gente é uma das poucas empresas que defende tanto o home office, o 100% remoto, que eu sei que não é o que funciona para todo mundo, mas justamente porque a gente também acredita tanto desse equilíbrio e vida pessoal, Sim. como isso é importante. Marcelo, eu acho que a gente aprendeu muito aqui sobre acessibilidade. Eu Com acho que certeza eu aprendi bastante. é Quero um te tema agradecer aí pela aula que você deu, né? e que todos nós precisamos aprender mais. Com certeza. E se alguém quiser entrar em contato com você, qual o seu arroba aí para que as pessoas possam falar contigo? Cara, no Instagram eu tenho um @conectalemos. Esse aí é o que eu uso mais aí para profissional. Então, se você colocar lá @conectalemos, vai me achar. Tem um arroba pessoal também, que é Marcelo Lemos 73, eu acho que a gente estava falando Marcelo, é um nome super comum, né? E no LinkedIn, se colocar lá Marcelo Lemos, também vai me achar. Então, cara, e-mail tem marcelo.lemosmartins, marcelo.lmartins@telefonica.com. Se quiser me mandar, eu respondo, fazer contato. Acho que a vida é feita disso aqui, né? Que legal. Espero ter contribuído. Acho que esse assunto é um assunto gigantesco, mas que eu tenho muito prazer em falar. Espero ter passado essa energia pela qual esse assunto me move. E agradecer a vocês aí por ter me convidado, né? Parabenizar por esse podcast maravilhoso. Legal. Ouçam, vejam Compartilhe. nas melhores plataformas. E eu tenho visto e tenho aprendido bastante. Aprendi hoje aqui com vocês também e que a gente mantenha esse contato aqui vivo. Muito bom. Vivo. Gostei do trocadilho. Para a gente estar aprendendo juntos. Acho que vai ser legal quando a gente tiver lá o 100º episódio, alguma coisa assim, convidar o Lemos novamente para ele contar as evoluções aí que nem você falou, aprendizado é contínuo, desafio é contínuo, isso não vai parar. Então imagina onde você vai estar aí daqui a 2 anos nessa inquietude sua, né? Sim. Imagino que vai ter muita coisa legal para vir aqui compartilhar, né? Com certeza, fica à vontade, eu estou sempre à disposição. Tá ótimo, muito obrigado pela sua participação. E eu acho que a gente conseguiu cumprir essa missão de falar de acessibilidade, né? Cumprimos. Obrigado, Lemos, pela participação. Aprendi muito aqui. É isso, né, Richard? Nilson, nossa, eu só aprendi que eu preciso aprender mais. Eu fiquei com essa provocação, né? E com inúmeras anotações aqui, eu até me coloquei nesse lugar de que eu preciso aprender mais sobre esse assunto, né? O Lemos, antes de começar a gravar, nos convidou para ir lá e ver a plataforma. Agora eu tô doido, virou missão. Eu quero anotar quais são as 15 funcionalidades, até porque a gente vai ter 16. Né? Essa é boa. Richard, eu anotei bastante coisa aqui. Primeiro, o processo de decisão, né, do Lemos, né? Começou por uma pesquisa, um benchmarking aí com o mercado, e quando ele foi buscar a plataforma, a realidade, ele teve que dar um passo para trás, né? Porque eu peguei essa frase, né? Nem todo mundo, ele descobriu que ninguém estava totalmente pronto. Então, esse assunto, por mais que a gente queira, e é infeliz, né, que não esteja assim, muita gente ainda não está preparada. Até quando existe a pergunta, né, sobre o que é acessibilidade,
você vai ter respostas diferentes, né, dependendo de quem você pergunta. Nós mesmo estamos nos adaptando e implementando, né? Exatamente. Agora, insights aí para quem está escutando, né? Ele comentou de ter pessoas, né, com deficiência na equipe ou em outras equipes que possam te ajudar. Ou até como ou sponsors ou pessoas de público que você sempre vai estar testando, avaliando os materiais e até ter perspectiva de quem realmente tem a deficiência sobre... Porque a gente, às vezes, tem o pressuposto de que vai funcionar ou de que está funcionando, mas nem sempre você pode estar atendendo plenamente um determinado público, né? Treinar bastante o time que não tem a necessidade, né, da acessibilidade, mas entender como falar e naturalizar mais essa questão, né? Então, trouxe também um comitê que tem várias perspectivas, né, de áreas diferentes para poder falar sobre o assunto. E eu fiquei com uma provocação. Eu não sei se foi exatamente assim que ele falou, mas tudo é possível, né? Então não tem como não fazer, né? Não tem como não fazer. A prova disso é que ele teve uma experiência onde ainda não havia plataforma, ainda não havia tecnologia, mas tinham pessoas que liam os documentos ali do treinamento para quem precisava. Então, assim, qual que é a sua desculpa, né? Vou aproveitar aí para provocar qual que é a sua desculpa para não fazer, né? Não jogar desculpa na tecnologia, vamos dizer assim, né? E o que ele falou, é um processo evolutivo. Uhum. Você não vai começar com 15 funcionalidades, mas pode começar com uma. Depois vai para 2, vai para 3. E tem que ter o que ele botou aqui de humildade para saber que você precisa aprender. Uhum. Né? E eu fiquei impressionado com os números. Eu também, eu notei aqui. Então, 8 mil conteúdos acessíveis, 19 mil certificados sobre a diversidade e acessibilidade, isso aumenta de 86%, NPS de 9,6, 79 turmas com pelo menos uma pessoa com PCD, 400 colaboradores PCDs capacitados, isso aumenta 50%. Então, os números me impactaram bastante. E, por último, eu gostei muito da resposta, o que é a revolução da aprendizagem. Quando ele falou que revolução é a pessoa querer aprender e não ser uma obrigação. Muito bom, muito bom. Anotou aí, porque esse teve bastante insight, assim como os outros episódios, então não deixa de anotar. E também ele falou o seguinte, se você teve algum insight, bota aqui nos comentários, a gente adora ler os comentários aqui, a plataforma que você tiver, coloca aqui nos comentários. Aproveito para compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque o maior presente que você pode dar para alguém é aprendizagem. Então, esse episódio, a gente trouxe muitos insights importantes sobre o tema de acessibilidade. Muito bom, muito bom. Nilson, onde que as pessoas podem te achar? Vamos lá. No LinkedIn eu estou como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_figueiredo. E no meu caso, você pode me achar como @richarduchoa, tanto no LinkedIn, Instagram e outras redes por aí. E antes da gente encerrar, eu queria falar do nosso próximo episódio. E no nosso próximo episódio, imagina o mundo da segurança do trabalho. Imagina que você trabalha no setor de cimentos e você trabalha como ajudante de operações de bomba lá naquele caminhão de bomba que você vê no meio da obra. E você tem o desafio de reduzir acidentes de trabalho. Só que, será que uma solução digital vai funcionar para um público tão operacional? Opa! Nilson, não só funcionou, mas os resultados foram impressionantes. Redução de acidente, redução de custo. Desculpa, não era para falar? Ainda não. Então tá. Então deixa isso para o nosso próximo episódio. Estaremos com Amanda Diniz, que é gerente de capacitação técnica da Votorantim Cimentos. Tá imperdível, pessoal. Não perca.